Fala aí galera, eu sou o T e sim, temos agora um panorama geral do formato no Brasil e que é um pouco do formato, na verdade muito do formato do mundo real. Sim, meus amigos, tivemos aí no último fim de semana, né, no sábado e domingo também, o Nacional Rue Rue BR. Rolou o Nacional BR, infelizmente eu não pude estar lá para poder ter o meu local no top garantido, que eu iria topar 100% de certeza, mas acabou que não rolou. Mas isso não impediu o torneio acontecer. Infelizmente a Konami não quis adiar o torneio aí por minha causa e acabou que aconteceu nesse fim de semana mesmo. Então, com isso, a gente vai acompanhar agora os resultados. Rolou no fim de semana, você provavelmente já deve ter visto algumas coisas falando sobre esse torneio, mas agora eu quero dar minha parcela de contribuição, na verdade, simplesmente mostrar as informações para vocês do que rolou nesse Nacional. E vamos tentar tirar algumas questões do que rolou. E aí, isso reflete do que o formato dispõe pra gente? O Nacional brasileiro, ele realmente está tão descolado assim como já esteve em outrora? Vamos debater um pouquinho porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu então, vamos lá! Transição. Muito bem, mas antes de você prosseguir com o vídeo, dar um recadinho muito rápido falar dos nossos amigos e parceiro da MyPcards. Lembrando que você quiser comprar ou vender suas cartas, acesse mypcards.com para poder fazer isso. Se você for jogar Nacional, abrir o boost, tirou suas cartinhas, cadastre suas cartas. Cadastre suas cartas no site, acesse mypcards.com.br e abra sua pastinha por lá e venda suas cartas. Você pode colocar lá, vender suas cartas e você vai ficar rico, milionário, vendendo os seus produtos pela MyPcards. Em contrapartida, se você quiser comprar suas cartinhas para poder ter no seu deck, para poder perder vários jogos e torneios por aí na tua local, acesse também mypcards.com e use o meu cupom TECHERO5, porque para compra acima de R$50 você ganha 5% de desconto na sua compra e você ganha o dobro de números para poder participar dos sorteios, né? Então, TECHERO5, 5% de desconto e dobra os números para suas compras acima de R$50. Se você não fizer compra acima de R$50, tira o 5 do final, usa só TECHERO, você não vai ganhar desconto, mas você vai dobrar as suas chances dos sorteios mensais que tem dentro da plataforma. Certo? Então não importa o objetivo, é comprar suas cartas, é vender suas cartas, acesse mypcards.com.br para poder ser feliz ou o mais próximo disso que você conseguir, enquanto a morte não te pega, enquanto você atravessa a rua e é atropelado, enquanto pessoas ficam filmando ao seu redor para postar vídeo no YouTube e fazer TikTok dancinhas dançando em frente ao seu corpo morto no chão. Vamos para o assunto do vídeo, let's fucking go! Muito bem, meus amigos, então aqui na tela novamente essa desgraça desse bagulho ficou na frente, mas enfim. Estamos aqui na página do Instagram, né, da TCG Network, que eles fizeram esse quadrozinho aqui do breakdown com imagens do top 32 do Nacional, tá? Então, nesse top 32, tivemos uma incidência gigantesca de caixeira. 56% do top 32 do Nacional do Brasil foi de caixeira, ou seja, 18 caixeiras dentro do top 32. E assim, tem aquele meu vídeo que eu fiz falando de tier list aqui em cima, que você pode acompanhar, e aí a gente imagina os decks que teoricamente são melhores opções pro formato e tal. Claro, o Nacional do Brasil tem peculiaridades. Diferente de outros lugares do mundo, nacional europeu que tenha, né, seja em qual for o país que estiver por lá, no nacional dos Estados Unidos, do Canadá e tal, geralmente as pessoas têm os decks que elas querem. Aqui no Brasil, a grande maioria não tem o deck que quer. Então tem muita questão de uso nos nacionais que são de decks que eu tenho e eu vou tentar melhorar ele para tentar jogar esse evento, tá? Isso é notório. É claro que tem uma parcela gigante da galera que joga o competitivo do Yu-Gi-Oh! E eles conseguem os decks. Nem todo mundo que tá de Caxira tem o Caxira, mas conseguiu emprestado de alguém para poder jogar o evento, tá? Isso é comum. E aí, como você pode ver, tem um número de decks que a gente imagina que são sim os competitivos topando, tá? Só que a maioria esmagadora foi Caxira. Independente de que você pense, de que tinha muitos decks que não eram meta, ou tinham sim decks metas e o Caxira foi o melhor, independente disso, o Caxira com certeza era um dos focos, mas como eu disse no meu vídeo de tier list, ele deixou de ser o único foco, que era o que aconteceu nos formatos anteriores. E quando isso aconteceu, ele aumentou a lei de popularidade. É claro que ele já vinha performando muito bem nos torneios anteriores, blá blá blá, sim. Ou seja, não mudou muito. O Caxira ainda é o deck mais sólido do formato, tá? E aí, ao mesmo tempo em que hand traps são usadas para poder pegar outros decks, e sim, estamos no formato de hand trap, vocês vão ver claramente em algumas decklists que eu vou mostrar aqui, o Caxira acaba tomando um pouco menos, ele acaba usando o Shifter, que é uma hand trap insanamente boa no formato contra todo mundo, e todo mundo demanda de resposta naquela hora, se não tiver, tchau. E ele conseguiu abocanhar um spot gigantesco, sem falar que ele é um deck muito bom contra Rogue, né, porque ele é o Caxira. E ele performou em 56%, isso é muito grande, tá?
muito grande no torneio aqui do Nacional. E como vocês podem ver, hard meta, high level que estava aqui nas mesas altas do Nacional, com muito Kashira e os outros decks também sendo todos competitivos, né? Seguido aqui de 10% de uso, ou seja, 3 apenas Super Heavy Samurai que fizeram top. Dentre eles tem o César, que foi o vice-campeão do Nacional, usando o deck de Super Heavy. O Mix, que se eu não me engano fez top 32 ou 16, não tenho certeza. Ele também tava de Super Heavy. O outro piazão eu não sei quem é, mas a gente já olha aqui pra saber quem é o maluco que usou o Super Heavy. E eles não divulgaram decklist ainda. Não temos a decklist pra saber como esse Super Heavy tá montado, mas pelo que eu vi é um pouco fora do standard, tanto que eles não querem divulgar esse deck. Afinal de contas vai ter o ICS aqui na América Latina no fim de semana, né? Tanto que o Paulo, por exemplo, não divulgou a lista dele, o César não divulgou do Super Heavy, o Mix também não divulgou a decklist Super Heavy, e é assim que a gente vai esperar. E provavelmente eles vão usar o mesmo deck pro ICS do fim de semana, mas 3 Super Heavy Samurai, 3 Labyrinth, e tirando o Kashira, esses foram os melhores tops do Nacional do Brasil. Tirando o Kashira, que tem 18, o melhor top foi de 3 Super Heavy e 3 Labyrinth. Seguido daí você tem um uso baixo ali de Purrely, que foram 2 no top 32, inclusive pessoas ricas jogando aqui, né, não é mesmo? 2 Mathmax, e pelo que me falaram, a incidência de decks de Mathmax era absurdamente alto, que era uma call totalmente previsível de se ter aqui pro Nacional, de ter muito Mathmax nas rodadas, muito Mathmax mesmo, só que eles não converteram bem. Não converteram bem. Alguns motivos. O Mathmax é um deck barato, então você consegue ter ele. Provavelmente quando você quer jogar o competitivo e você quer pegar um deck que é sólido, cabe hand trap, cabe no formato, qual deck você vai usar? O Mathmax. Então provavelmente tinha muitas pessoas que têm o Mathmax porque é mais barato, ou compraram o Mathmax por ser mais barato para jogar esse torneio, mas os melhores jogadores não estavam jogando de Mathmax, porque na proposta do deck de hand traps e tal, você usa o Super Heavy, ou você usa o Kashira, tá ligado? Então, naquela questão de por que o deck Rogue não é meta? Bom, se tem outros decks que fazem a mesma coisa que ele e melhor, pra que eu vou usar esse outro deck competitivamente falando? Se os caras podem ter o Kashira ou o Super Heavy, os melhores jogadores, historicamente, não faz sentido pegar um deck que tenha as mesmas propostas que esses decks metas e usar um outro, só porque você quer usar, tá ligado? Não vejo uma questão no Mathmax que justifique ele ser usado em detrimento desses outros, assim como o Splight, que não topou. O Splight não topou. E como eu fiz na minha tier list, eu coloco o Splight um pouco acima do Mathmax, e o Mathmax topou e o Splight não. E aí, T, cadê o seu Deus? Entra um pouco nessa vibe também, tá? O Splight é um deck mid-range, que cabe muitas hand traps e tal, e precisa delas pra poder se apoiar, né? Pra poder jogar. Mesmo que o formato não esteja tão olhado para hand trap, provavelmente o Splight precisa ter um bom número de hand traps. Mas, para esse formato, o Kashira usou 15 hand traps. O Super Heavy usa 15 para cima de hand traps. Pra que eu vou usar Splight? Sendo que o Super Heavy faz com que exista o Ogre no formato, e o Ogre é uma handtrap que não existia no formato anterior e come muito o Splight também, tá ligado? Então você vai acabar tomando uns Ogre, porque interação de 1 para 1, Velen, Permanence, Ash e tal, dá pra passar por cima com consciência com o Splight. Quando tem Ogre no formato, fica zoado. E parece muito pobre se dizer isso, né? Assim como o vagabundo diz, ah, tem bicho no formato, coitado do Mathmax. Tem ogro no formato, ah, coitado do Splight. Beleza, é tree-off, você não vai tomar todo o jogo. Mas quando você toma, o impacto é muito grande. Você acaba perdendo jogos por causa desse tipo de interação, tá ligado? É muito ruim. Enfim, mas o Splight não topou por causa disso. E fora isso, 3%, ou seja, um top pra cada, né? Dragon Link, Manadium, sim, o Manadium topou, o Manadome, inclusive foi o Lucas, eu acho que é Lucas o nome dele, que ele topou no ano passado o ICS, se eu não me engano, jogando de Rika, que eu fiz vídeo aqui no canal com ele topou de novo aí com o Manadium, dessa vez, né? E um Tiara Lames, né? O Cláudio, mito pra caralho, foi top 8 de Tiara. E aí você tem um Tri-Brigade, Lighty Lusk, um Bird, que acabou fazendo top no Brasil, topou, né? Enfim, a gente passa para a questão dos nomes das pessoas, só pra gente poder ter pontuado aqui, né? Vamos só trocar aqui a tela para ficar mais visível. Temos o seguinte, inclusive essa tabela aqui foi feita pelo Reich, tá? O Reich compilou isso aqui, inclusive tem dito aqui em cima, ó, o canal do Reich. O Reich fez isso aqui, valeu aí pra ele, ele colocou o link de profile das pessoas que tem. Inclusive eu devia ter acessado aqui pra ver o profile das pessoas e eu não entrei. Droga, eu acabei pesquisando ali manualmente e tal no YouTube. Mas enfim, basicamente é um monte de decklist de Kashira e sinceramente foda-se, né? Mas tá aqui, tem um monte de link pra você poder acessar. E o campeão foi o Leonardo Martins com Kashira, Raid Raptor. Ele usa a engine de Raid Raptor, é um deck de Kashira bem diferente, a gente já acompanha aqui. Mas que ele usou no último ICS que teve. O ICS 250, que teve paralelo em Londres, no
esqueci onde foi nos Estados Unidos, e teve um em Bogotá. Ele usou esse deck aqui também, junto com o Drácula. E aí você tem o segundo colocado, o César, com o Super Heavy. O César vem jogando muitos torneios e vinha topando bem com o Flunder-Easy. Pra esse torneio jogou de Super Heavy, não tem decklist divulgada. O Urias fez top 4 com o Labyrinth, um Labyrinth que a gente vai acompanhar daqui a pouco. E o Carlos Vieira fez o top 4 com o Purrely. Top 4 do Nacional do Brasil, então, composto por Kashtira, Raid Raptor, Super Heavy, Labyrinth, Purrely. Seguido por, no top 8 ainda, um Tiara, 3 Kashtira. No top 16, uma caralhada de Kashtira, né? Tá o nome das pessoas aqui, o Judeu jogou de Kashtira, o Reich jogou de Kashtira, o Eric jogou de Kashtira, o Glauber jogou de Kashtira e eles ficaram no top 8. É um top 8 bem forte, hein, cara? Judeu, Eric, Glauber e o Cláudio com o Tiara, e aí as pessoas que fizeram um top 4, sinistro. No top 16, um montão de Kashtira com um ponto pro Luan, que topou de Mathmech. Deixa eu até abrir essa decklist de Mathmech aqui, será que tem a decklist pra gente? Porque eu não peguei nenhuma decklist de Mathmech, eu montei a decklist no Omega. Tá difícil aqui, mas enfim. Teve aqui o Mathmech fez top 16, mais pra baixo o Mix, né, o Michel Veríssimo jogou de Super Heavy e fez top 32. Tem uma decklist de Super Heavy aqui, que eu não tenho certeza também se tá correta, né. Deixa eu ver se vai carregar essa desgraça do DB, né. Bom, aqui tá a decklist do Mathmech do nosso herói, que fez top 16. Standard, né, standard. Nada demais não. A decklist tá meio cagada, deixa eu ver se consigo colocar a tela do DB aqui, ó. A cara do DB pra gente ver melhor. Ok, standard, né. Ativamente usou um Desires One-Off no deck dele, 2 Sigma, Tananã, Addition, Nibiru, Ogre, Ash, Gama, Morne, Kaiju e o Imperma. Ele não usou o draw de main deck, o draw tá aqui no side, Rainbow, ele usou o 5 Rainbow também, né, Ciclone, Tananã. É um deck de Mathmech, top 16, e aqui tá um deck de Super Heavy, né. Tá, parece standard também, nada de muito diferente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 hand trap, só que dentre elas você tem toda aquela questão. Olha a quantidade de Kashtira que teve, a quantidade de shifter de main deck que tem. E aí você acaba enfrentando matchups em que o Ogre tá morto, o Draw tá morto e o Veiler tá morto. De novo, parece pobre isso dizer, porque você tem 7 hand traps, por exemplo, 8 hand traps e o cara tem só 3 shifters no deck dele. Mas quando você toma, além de fuder a engine, fode as suas defesas. Isso é muito ruim no formato, tá? E aí, inclusive, ele usou tudo isso de main deck. E foda-se, ele topou, tá ligado? Mas, continuando com o cronograma que eu tava fazendo aqui, esse foi o resultado final, né? A gente tem aqui ainda no top 32, o Paulo fez top 32 usando o Super Heavy, né? Tem mais um Purrely do Braulio, incrível, Braulio, Labyrinth, que foi o terceiro Labyrinth, né? E de resto, é isso aí que vocês estão vendo, Gustavo Vilela com top de Dragon Link. Pra poder ficar um pouco mais bonitinho, eu vou trocar pra tela do Ômega, e nesse Ômega, nós vamos acompanhar aqui algumas decklists, tá? Essa decklist, por exemplo, aqui, deixa eu ver como é que tá a musiquinha. Vou ter que voltar um pouquinho. Vou trocar a música aqui, foda-se. Cadê essa música aqui? Beleza, então agora a decklist, vamos ver algumas decklists por aqui, né? Eu vou começar com a decklist do Kashtira campeão, tá? Do campeão, porque é uma decklist interessante. Eu acho que eu coloquei as cartas aqui na ordem que ele colocou no profile pra eu poder saber se eu tava fazendo certinho aqui a decklist dele. Vou até meter algumas correções aqui pra poder ficar organizado, pra gente visualizar melhor essa desgraça, né? Isso fica aqui, Prosperity, vai ficar um Big Bangzinho aqui, parará, parará, parará. Aqui você vem pra cá e a trap, como é rosa, ela fica aqui no final. Basicamente isso aí, tá? Então, organizar a decklist, ele usou a engine de Kashtira com as cartas standalones, né? Ou pelo menos as melhores delas, com Uni e 3 Fenrir. E aí você tem os Paraísos, os Pápias, né? Teoses, Birth, Terraform. Beleza. De consistência, aumentando a consistência, tem o Set Rotation com a Rastfobia, porque tem que ter um campo Garnet. E você usa exatamente a Rastfobia, porque ruim no ruim você ativar ele e pega o Scareclaw, que é bom. Você não gastou a buscar do Fenrir pra isso, você tem um Extender. E o Rise Heart ele usa só né? Apenas Rise Heart. Tem o profile dele lá no canal do Felipe da Hora, você pode acompanhar lá depois, já era a hora. Mas enfim, ele tá usando Rise Heart. Além disso, a engine de Raid Raptor é o Tribute Lanius e o Raider's Ring, né? O Tribute Lanius, quando ele é invocado, ele dá Foolish em um bicho, dá Foolish em um Raid Raptor. E aí, basicamente, a ideia é você fazer esse Exceed 7, por isso que essa engine existe, né? Que é o Raid Raptor Arsenal Falcon. Detacha o material e invoca um Darkwing de bicho nível 4 do teu deck. E aí você invoca o Tribute Lanius e o Tribute Lanius dá efeito e mila o Raider's Ring. O Raider's Ring vai dar efeito, vai detachar o material do meninão, né? Do próprio Arsenal Falcon que ficou no campo, vai se invocar. E a partir daí você consegue aumentar a quantidade das suas jogadas. Basicamente, o grande cerne do deck, de o porquê que ele é usado, e como vocês podem ver, tem essas quantidades de cartas que olhando o decklist parece desconexa, mas o cara fez... Ele foi invicto
invicto, ele topou em primeiro lugar no suíço e ganhou o nacional, tá ligado? Então é inconsistente, não é, tem uma lógica bem boa aqui por trás, é que ele tá usando essa decklist, inclusive as handstraps que ele tá usando não tem nenhuma das handstraps que tomam o shifter, por exemplo, apenas o draw aqui, que deve entrar em casos específicos, mas a handstrap que ele tá usando é o Gamma, o Ash, o Imperma e o shifter, além do Nibiru 1, porque o Nibiru é buscável, porque durante o teu combo você faz o Granite. Tá, você faz o Granite, usa os dois bichos nível 4, faz um Granite, o Granite pega o Nibiru e te ajuda a jogar, te ajuda a interagir com o oponente, né? A ideia também é fazer o F0, consistentemente a board vai passar pelo F0, você vai fazer ele, e ele vai ser feito com o Granite, que você buscou a carta, e você tem esse carinha aqui também, né? O Galaxy Photon. Principalmente pós-side, ele busca essa trap que deixa você fazer o 38 no turno do oponente, né? Aí você passa com 38, F0, a Rise Heart e, tipo, é forte pra cacete. Então, mano, esse deck é sinistro, eu não vou conseguir explicar os pormenores dele, tá? Mas tem o profile do canal o profile do Léo, eu vou deixar aí em cima, o Léo é um jogador muito foda, inclusive, e aí ele ganhou o torneio, né? Cara, tá aí. A stack card ainda unido a mais handstrap no side, você tem o TTT, Pancra e com Apis Feather. Enfim, essa decklist, o principal objetivo dela também é que é uma decklist que interage melhor na Mirror Match, totalmente feita pra jogar a Mirror Match, e o nosso herói conseguiu ir muito bem, porque provavelmente enfrentou muita Mirror, o top teve muito caixeira, e o nosso herói conseguiu ter um deck que, pensando em perspectiva, o que é melhor eu ter? Um deck que seja melhor contra o caixeira e tal, vou jogar a Mirror Match Standard, como muitos decks são muito Standard que estão aqui no top, tá? Ou eu tento usar o melhor deck do formato contra rogues e tal, e adapto ele pra tentar fazer uma coisa diferente e ser melhor na Mirror Match. Foi o que ele tentou fazer, e ele conseguiu. Enfim, a gente vai passar pra próxima decklist aqui. Eu vou comentar a decklist do Purrely Top 4, que é um pouco diferente, né? Um Purrely fez Top 4, tá? 2 Purrely no Top 32 e um deles foi Top 4. Carlos, o nome do nosso herói, deixa eu até olhar aqui de novo, o nome dele é Carlos Vieira, e essa é a decklist de Purrely que ele usou. Com o máximo de gatinhos, 3 de cada, usou a engine micro de Dark World, né? No caso, 2 Snows e um Brawl, descartes de graça. Não usou o Grafa, diga-se de passagem, ainda bem. E aí ele usou a engine full de Purrely Quick, né? Só que ele usou 3 do My Friend, que é caro pra caralho, inclusive, maluco rico, e usou um campo apenas com uma da trap apenas, tá? Parece que as jogadas com esse campo e essa trap são bem poucas vezes que acontecem. Me parece, obviamente, né? Isso que tem que ficar aqui. Mas, enfim, tá aí, acontece. Tem o TTT que ele colocou no main deck dele, unido a 3 Nibiru, 3 Dashes, 2 Draws, 3 Imperms. Ainda coube número de tech cards que ele não escolheu usar tudo hand trap, por exemplo, né? Ele usou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 hand traps, 2 TTT. Então aqui são espaço para 13 hand traps. Com Rainbow, por exemplo, são 14 hand traps que ele poderia usar. Além dos Dark World, se você quiser, que dá pra meter aí 17 hand traps no deck. Não foi o que ele quis fazer. Ele mesclou aqui, usou os TTT de main deck, até porque o TTT pós-interação, que você vai tomar 100% de hand trap nesse torneio, o TTT ajuda a tentar comprar mais cartas, e cada carta que você compra é potencialmente uma spell quick, que dá mais summon, por exemplo, push, válido, né? O que eu achei um pouco estranho foi esse bichinho aqui, né? Porque ele não é buscável, você quer comprar ele? Qual é? Tá ligado? Achei um pouco estranho, mas tá aí. Essa é a decklist de main do nosso herói, né? Com Impermanence, Nibiru, Ash e Draw de handstrap no main deck. Side deck ele usou as Kurikara e não tem mais handstrap no side deck dele, tá? É Kurikara, Board Breaker, Denko Seca, deck de control, mais um 5 Rainbow contra Super Heavy. E aí o resto é Spell de Hate contra Back Row, mais carta Second, que no caso é o Dark Huller, e o Exilian Core, que serve até contra Kashira, se for o caso. Você dá o Exilian Core, tira o material do Arise, e pelo menos ele não banha as tuas cartas. Pelo menos ele não banha uma carta tua face up, né? Mas principalmente contra a Mirror Match de Pearl. Ele respeitou bastante aqui, não sei se deveria, mas ele fez e fez top 4 no torneio, simplesmente. Top 4 do nosso herói de Pearl aqui. Agora a gente passa para mais decklists. No caso de mais um top 4, que é do Labyrinth do Felipe Urias, né? O Urias fez esse deck e o Dratcho usou o mesmo deck e fez top 16, a decklist é igual. E é um Labyrinth bem diferente, né, cara? Como vocês podem ver, não é um Labyrinth Trap Turbo Let's Fucking Go. Ele usa poucas traps, né? Poucas traps em proporção ao que um Labyrinth normal faz, que não tem Floodgate. O Mix já tinha feito top no Regional de São Paulo há um tempo atrás, e ele usou um Labyrinth, e o Labyrinth também não tinha Floodgate, se eu não me engano. Posso estar falando merda, mas se eu não me engano não tinha.
e já era interessante. Mas aqui ele minimizou tudo, né? No caso ele usou a engine de Labyrinth com a Big Welcome e 2 Welcome apenas, tá? E aí de Trap mesmo ele só usou essa aqui, a Destruct, Daruma, Karma, Cannon e o Punishment. Foi só isso que ele usou, tá? Só isso que ele usou de Trap. Essa carta aqui, inclusive, o efeito é que você vai mudar quantos monstros no campo forem possíveis para Face Down Defense Position. Ele dá um Book of Eclipse, mas se o jogador que controla Face Up monstros, depois que essa carta resolve, ou seja, você não pode colocar o bicho Face Down por algum motivo, ele deve mandar todos os Face Up monstros que ele controla pro cemitério, tá? Então você vai bucar tudo que você pode, o que você não puder, o oponente tem que jogar pro cemitério, o oponente mesmo joga, tá? Então é uma carta boa e são cartas com potencial de tentar resetar partidas, né? Que é o que um deck de trap precisa ter, indo segundo. Cartas com potencial de resetar partidas. Essa carta e essa carta tem isso, porque isso mata 2 cartas, o que é bom. Ou busca carta, ou compra carta e tal, enfim. E aí unido a isso você tem um Trap Trick. Trap Trick esse que vai simplesmente colocar starters, né, de jogada, ou colocar essas interações aqui. É isso que o Trap Trick faz no main deck deles, tá ligado? Tipo assim, muito slim, muito simples. E aí, ao invés de trap, eles estão usando hand traps no Labyrinth. E cabe cartas aqui, viu? Ele usou 3 Nibiru, 3 Draw, 3 Dash, 3 Gama e mais 3 hand traps aqui. Um pack de 2 com 2 Morning, né? Então 15 hand traps. 3, 6, 9, 12, 15. 15 hand traps no main deck com Impermanence. 18 hand traps no main deck de Labyrinth que eles usaram. Olha que sinistro. Ainda tem a porra do Drive aqui. 3 Strava e 1 Prosperity, não usaram Duality esse tipo de carta, e aí porque tem Gama e tal, né? Enfim, e aí por último, 2 Lady, não 3, 2, uma Lovely, 3 Arianas. Primeiro decklist que eu vejo da porra de um Labyrinth usando 3 Arianas, ela é muito boa e o Vagabundo usava 2 porque é ruim comprar ela. Tudo bem, no deck com mais trap talvez faça sentido, mas enfim. E uma Lady, né? No caso eles usaram uma Lilith, que é essa aqui que tributa pra citar uma trap do deck. Basicamente, você quer ter a tua trap pra fazer a tua engine começar a rodar e foda-se, o resto você vai segurar o cara. E é isso aí. E as traps fazem isso e aí depois você começa a snowballar e levar o jogo pro chão. E o Labyrinth é uma boa engine pra fazer isso, né? Não toma várias hand traps fortes no formato, como eu fiz no meu vídeo tier list, né? Não toma Draw, não toma Ogre, não toma Nibiru, não toma o Shifter, contornável totalmente, tanto que eles usam Shifter aqui, tá ligado? Então, uma boa call bem interessante. E eles usaram o Labyrinth não só de Floodgate e tal, até porque tem side, a galera sabe que tá jogando no Brasil e tal, Evelyn, Ciclone, Rapsfeather, tipo de carta, você não quer tomar isso, tomar no cu. Eles não usaram aquele bicho que mostra da mão e se invoca, né, o Sky Prison e tal, então assim, eu achei bem interessante. E sempre que o Urias vai jogar esse tipo de torneio, eu sempre gosto de ver ele falando sobre o deck, né. Ele fez um profile, eu não gostei muito do profile dele não, porque geralmente o profile dele são uma aula de Yu-Gi-Oh! Mas tomara que ele faça um vídeo sozinho, aí provavelmente ele vai falar bem melhor desse deck, né. Então o Urias realmente é pica, e o Dratio também, né, e usaram esse deck aí pra fazer top. Enfim, no side deck do nosso herói, hand traps, shifter e o resto das Morning. E claro, pensando na questão do shifter, por exemplo, porque, né, você usa shifter também e você não quer ter hand trap morta quando o shifter tá válido. Fenrir e Pancra, um pack second de monstros, olha só, interessante. Ele tá usando esse aqui, esses reloginhos, com um barrier, porque é buscável, 2 vírus de cada apenas, né? O vírus que mata as spell traps e o vírus que mata monstros com ataque com defesa baixa, né? Vamos ver o reloginho aqui, só pra gente poder tirar uma dúvida. Esse reloginho, ele faz o quê? Pode mandar essa carta da descartar um Labyrinth, descartar uma carta, 7 um Labyrinth Spell Trap diretamente da tua mão deck. Tranquilo, lembrando que isso é buscável pela Ariana e te dá mais cartas, né? Busca da Ariana, busca aqui, quem sabe te vê ele, descarta uma carta e tal. Mas aí esse bicho aqui, o reloginho, você pode descartar essa carta e você pode ativar um Normal Trap no turno que você setou ela. Então assim, eu acho que esse é o melhor, né, na verdade, porque esse cara, se você busca ela com a Ariana e tem forma de chegar na Lady, por exemplo, é um combo forte, tá? Porque a tua Ariana busca isso aqui, e você já tem uma Welcome, Big Welcome da vida, por exemplo, e aí você tem que ter outra trap pareada, obviamente. O deck é um deck de combo que tem que ter uma combinação de cartas. Você consegue invocar a Lady, por exemplo, a Lady, e aí você consegue ativar uma trap que você já tem para interagir com o oponente. Isso triga a Lady, que seta uma trap de alto impacto, seja de barra, seja um vírus, e você dá esse bicho da tua mão e você pode ativar a trap que a Lady setou já nesse turno, tá ligado? E a parada tá aqui. Inclusive eu fiz um vídeo no meu canal aí falando sobre um Labyrinth que usa muito desses bichinhos pequenos, um Labyrinth mais puro, né? E aqui eles pegaram só um pouco do conceito e usaram, de side deck, o que eu acho que faz total sentido, tá? Já que, principalmente porque eles usam 3 Ariana e tal. E eu achei interessante, eu gostei desse deck. É o deck do Urias e do Dratio que fizeram top 4 e top 16, respectivamente. Bom, a gente passa por mais alguns decks aqui, né? Pra entrar na vibe, pra não ficar só na vibe do Kashira, porque tem muito Kashira e eu não vou mostrar todos, né? Tem o deck do Cloud, né? Que fez top 8 com o deck de Tiara dele. Tem o profile que ele fez lá no canal do Bota, inclusive.
Bem rapidão, só mostrando as cartas. E aí você tem o Tiara usando o que ele pode. Então basicamente 3 Reino Heart, uma Shailin, uma Meiru, um Hofenix e 3 da Kashtira. Basicamente é isso. Ele não usou o Mudora, de Shuffle ele usou só o Keldeo mesmo, porque o Keldeo tem efeito de bom, né? Se descartar e buscar outro bicho desse. Então um Kelbeck, um Aguido e um Keldeo. É isso que ele usou de cartas Tiara, né? Além disso tem os 3 Pelereino, que pra catar 3 ainda no OCG não tá, né? Mas enfim, 2 só do Scream. O Scream é interessante de se ter, porque ele mila cartas meio que standalone, mas você precisa ter outro Kashtira, né? Então se você não tiver a forma de pôr Kashtira, o Scream acaba brincando. Acho que por isso que ele não usou mais. Paraísos, porque ele precisa de outro campo, e aí ele tá usando o Trivikarma também pra poder buscar um dos campos, né? E lembrando que o Paraíso pega o Fenrir, ele tá usando umzinho só, umzinho de Fenrir no deck pra poder buscar com isso aqui, caso você milhe o Trivikarma e tal. E esse Fenrir busca a Kashtira, que é muito boa no deck. Traptor ele tá usando Sally, que tá usando Metanoise por causa do Kashtira e afins, né? De resto, cara, combo. PC fucking combo. No caso, o Swamp, você precisa ter isso no TCG, tá? Precisa ter isso pra você poder fazer outras fusões, porque fusões de Tiara são tristes. Fazer fusão de Tiara não dá, na verdade, simplesmente não dá. Dá pra fazer o Kaleido e tal, mas é muito custoso. Então você usa ele pra substituir o material da kit pra poder chegar na Lulu. Você usa ele pra poder fazer a fusão do Dark World, pra substituir o Grafa. Se você quiser, pode até substituir ele pra fazer fusão de Despia em algum ponto. Mas pois é. Então ele é muito importante. E o fato dele descartar e pegar Poly também é muito bom, porque a Quimera é uma carta muito boa no deck, né? Você pode usar aí materiais da mão e um do campo, 2 do campo, 1 da mão, compra carta, estoura cartas, a Quimera é bem interessante nesse sentido, por isso que o Swamp é mega importante no deck atualmente no jogo, tá? E aí ele usou mais engrenagem de summons, né? No caso, os Danger, tem 3 Nessie, que é Aqua, então te ajuda a fazer Kaleido, um Mothman e um Jackalope, além dos Mali, que aqui basicamente eles viram Bia, né? E aí você mila Mali, se você milou ele junto com o outro Shuffler, milou os 12 Mali, volta um com deck com o próprio Shuffler teu, por exemplo, o único que tem é o Keldeo e tal, mas enfim. E aí você consegue fazer a Bia, que a Bia liga fusões de novo, ou joga Millers e tal, né? Bem versátil. Enfim, esse é o deck do cara de Tech, ele só usou os Dark Hurler e o Gama, porque não cabe mesmo, né? Um colo de Foolish e tal, porque não cabe, assim, ele fez o que fez e provavelmente deve ter jogado pra caralho e desviado de vários Kashtira, porque sinceramente, dá pra olhar pra isso aqui e ficar com medo de pegar um Kashtira, pelo amor de Deus. Mas o nosso herói fez top 8 com esse deck, né? Absurdamente foda, porque no ano passado ele tinha feito top com Thunder Dragon, Danger e tal, que tem profile aqui no meu canal também do nacional do passado. Scattershot, ganhar um tempo. Kaijus, Raps Feather, outro Dark Hurler, porque já tem 2 de main deck, Books, Twin, Super Poly, Heartbeat e Crime, que é buscáveis, são buscáveis pelo essa merda aqui, né? Enfim. Esse é o deck do nosso herói. Interessante, tá? Bem interessante o Tiara ter conseguido fazer esse resultado aí, e um pouco surpreendente até. Para poder fechar aqui a nossa leva de passada por cima dos decks, a gente vai falar de um top 16. Eu vou botar o deck do Reich aqui, né? Eu vou comentar só um, porque eu tenho aqui, ó, tem o top 8 do Glauber, tem o de outro Kashtira que fez top 32, mas afinal das contas deve ser tudo muito parecido, né? Tá aqui o deck do Glauber, por exemplo, que é bem feijãozão com arroz. Esse deck aqui é bem o standard do que jogou nesse nacional, o deck dele, com menção ao side deck aqui, né? Que ele tá usando Draw, Gama, Deflector, carta bem boa, inclusive contra Pearl. Coitado do Pearl se pegar o deck do Glauber. Rapsfera, TT, Curicaras e afins, né? Então, mas aí eu vou mostrar o deck do Reich, vamos tentar usar ele como parâmetro, né? Tá aqui o decklist do Reich. Ele não usou o número mega macro de hand traps, não usou. Diferente do Glauber, por exemplo, que usou, por exemplo, e de vários outros Kashtira que fizeram top que usaram. No caso, ele usou apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hand traps de main deck no Kashtira dele. 12, tá? Mais espaço para hand trap, ele substituiu aqui por 2 TTT, 2 Dark Hullers, tá? Então, são 12 hand traps plus 4 spots. Dariam 16 hand traps no total, mas ele preferiu por versatilizar dessa forma. As hand traps, o Reich bateu muito nessa tecla, encheu o saco pra caralho falando disso, da parada do Shifter, que de novo, como eu disse, parece ser algo bobo, mas o deck como um Kashtira, que é um deck de segurar jogo e tal, e é um deck inconsistente, né? A inconsistência dele é uma desgraça, pelo amor de Deus, e mesmo assim ele consegue ser o melhor deck, pra você ver, né, a força que o deck tem, mas a parada do Shifter matar todas as hand traps é bem escroto. E aí teve gente que usou de side deck, cartas como o Draw, por exemplo, se usou Ogre, por exemplo, e tal. O Reich foi bem radical, ele nem
usou esse tipo de carta. Shifter, Ash, Morning, Permanence. Tudo pode ser ativado no The Shifter. E no side deck você tem o Gama, também entra no The Shifter. E o Belly também. Nenhum precisa pro cemitério como custo, como o Ovelha e o Ogre. E o Draw, por exemplo. Então, com o Shifter, as tuas traps não ficam mortas. O que faz total sentido, né? Enfim, TTT Fake com o TTT True. Aqui, o packzinho de cartas, né? Já tem 2 TTT, ele meteu o terceiro aqui. E usa mais esse TTT pra poder pegar essas cartas. Ou dependendo de alguma carta de consciência, por exemplo. Total sentido também. Appointer. Raish usou Appointer of the Red Lotus no deck. Massa. E 3 Summon Limit, né? Pau no cu do jogo do Fair Play. Você usa aí Summon Limit, joga de caixeira, mete um Arise, Summon Limit, shake the hand. É aquilo, né, mano? Joga no competitivo, cortaria o pescoço de um bebê pra poder ganhar um torneio. E é exatamente o que o Raish faz e foda-se. Enfim. Agora, pra poder finalizar, agora realmente é pra finalizar, tem só mais 2 decks que eu quero mostrar pra vocês. O primeiro é o Manadium, né, que eu esqueci o nome do piazão, mas enfim, tem aqui o nome dele, né. É o Lucas Vaz. O Lucas Vaz fez top 32 de Manadium, Manadome, Mamadão, e ele meteu aqui 3 do Rion Heart, 3 Visas de Starfrost. Ele usou só a bolinha de água, tá, a bolinha azul, ele só usou ela, ele não usou a bolinha de terra. Ok? Um Prisma com a engine de Hero Lives, né? Por que você usa o Prisma? O Prisma, quando ele é invocado, ele joga um bicho do deck pro cemitério como custo, e aí ele copia o nome dele. É basicamente isso. Você joga o Visas e no cemitério, e aí ele fica com o Visas no campo. Então se tiver um Light Heart no cemitério, ele volta. O Visas no cemitério vira Astrode, e o Astrode é doido nesse deck. Então esse bicho é bem importante. Ele é um Special Summon, né? Você faz tudo isso com o Special Summon. Pagando metade da vida? Sim, mas você faz. Se você fizer a tua mesa, você ganha, basicamente, né? E como tá no formato de Entep, você precisa ter push. E mais tentativa de jogada, tentativa de jogada, tentativa de jogada. Ele usou 2 do Raish Heart. Eu já vi muitos decklists que usa muitos Raish Heart, ou não usam Raish Heart, mas por exemplo, a gente tem que ficar ligadaço, que esse merda não estoura essas 2 cartas, tá ligado? Não estoura essas 2 cartas. Então é um bagulho a ficar muito ligado, porque ele pensa em estourar bicho com um tipo e atributo diferente. Esses caras são Warriors. Esse inclusive é o Warrior Light, né? Igual o Visas. Esse é o Warrior Dark, mas é o Warrior também, né? Então, mas ele usou 2. Usou 2 e as buscadas dele tem no caso aqui o Arrival, e é isso. E além disso, você tem 2 Raish-fobias, né? Então lembrando que os Scarecrows ou Visas viram o Light Heart, né? E aí você pega o Raish-fobia que busca um Special Summon, que busca mais um Special Summon, que é o Arrival. Enfim, esses são os monstros, bem poucos monstros, né? Ele tá usando 12 monstros de engine no total, só isso. E aí as spells que ele usa são aqui a Abscission, que eu não lembro o que essa carta faz realmente. Deixa eu ler a carta, inferno. Deixa eu ler essa carta aqui. Você escolhe um monstro que você controla, destrói, ok. E se fizer, adicione um Calarion do deck da tua mão. Beleza, você adiciona um campo, estourando qualquer bicho que você controla. E se você já controla o Calarion, você pode adicionar uma Manadium Spell Trap do deck pra tua mão. Beleza, e aí você pode banir essa carta do cemitério e Special Summon um Visas ou um monstro, uma contraparte do Visas da tua mão. Essa carta é boa, ok, ele usou Tree Off dela. Tree Off. E além disso tem outra spell que ele usou... não, ele só usou essa. Ok, eu achei que ele tinha usado a Imagine, ele não usou? Ou não é Imagine mais que existe? Bom, foda-se. De Hand Trap, o nosso herói usou aqui 3 Gama, 3 Draw, 3 Ash. Ok. Só isso que ele usou de Hand Trap. 9. Não cabe muito no deck e tal, então... E aí acaba que ele meteu o TTT. Então cabiam mais 2 aqui, mas ele escolheu usar o TTT. E no formato de Hand Trap é bem justo essa carta. E esse deck só quer fazer volume, tá ligado? Só quer atrapalhar o cara com Hand Traps com um impacto alto. E atrapalhar o oponente pra você conseguir matar ele. Ou indo primeiro fazer a tua board e tal. E você tem algumas buscadas sem bicho no campo. Então foi isso que ele escolheu usar. O Reframe, Rota e o College. Esse é o main deck. O West deck do nosso herói são basicamente 5/10 pra você poder fazer, né? O Barone, Chaos Angel, Dispater, a Ice Jade, Charge Warrior, ok, pra chegar em algumas coisas, o Axel Synchro pra fazer as paradas e o Ômega pra vir com o Gama, principalmente Light Heart, Apollousa, Cerberus pra matar a Bagusca, Cross Ship, que é insano nesse deck, tá? O Cross Ship é muito forte, e o Astrode, né, que você invoca ele porque sim, 2 vezes no mesmo turno, uma vez na seta do Cross Ship, ele invoca alguém do cemitério, dá pra fazer Exceed 8 se for o caso, mas geralmente ele é só um material pra poder ser material pra um 5/10, porque junto com a bolinha ele vira, né, um 5/10. O Dispater invoca de volta a bolinha ou algum bicho desse e tal, então bom pra cacete, e no segundo ele mata o bicho do oponente e bate forte. Side deck nosso herói é mais carta de alto impacto, né? No caso o Eclipse, Ogre, mais Hand Traps, Santa Claus, ok? O Bishop, que ele tá usando um pack com Magna e o Druid Worms, College e... Rapid Feather e essa trap aqui que não deixa o cara ativar efeitos de Links. Basicamente é isso.
tá? E aí, pra completar e fechar a tampa do caixão, pelo amor de Deus, minha garganta tá seca, eu tenho que voltar a trabalhar já, nem almocei ainda. A gente vai pra última decklist, que é o decklist de um Bird Up, que é mais um deck diferente, que fez top 32 aí no nacional, né? Com a engine engine standard de um deck de Bird, né? De 3 Brigade aqui, no caso, 3 Fractal, 3 Nerval, um só da kit e um só do Kerais. Ele não usou Desires, por isso que ele pode dar essa versatilidade maior de usar isso aqui, né? 2 tanks, não lembro se o tank tá 2 ou tá 1, mas enfim. Engine de passo ele usou bem micro e versatilizado, né? 3 da verde apenas, que é a melhor, obviamente, entre sozinha. Uma marrom, uma azul e uma cinza, simplesmente Peace Combo, com obviamente 3 Bird Call, que é o motivo dessa engine ser boa. E o 1 for 1, 10 cartas de Bird que ele tá usando basicamente. Hand Traps, aí entra o bagulho, né? 3 Gama, 3 Draw, 3 Ash, 2 Impermanence e 2 de Crow, 12 Hand Traps no total, mas ele usou ainda 2 TTT, um Foolish, que poderiam ser mais Hand Traps, mas ele escolheu usar isso aqui, né? 2 Prosperity, College e Revolt, decklist do nosso herói. Ok, cabe tech e tal, e ele conseguiu ir bem, né? O deck desse deck é bem apertado, tá ligado? Deve ser desesperador você tomar uma carta de um caixeiro aqui, pelo amor de Deus, mas, né, enfim. Shrug, Fergit, Brum, Rugal, o DDL, Apollousa, Access Code, os bichinhos aqui, F0, Ômega e Zeus. E de side deck o nosso herói tá usando Lava Fucking Golem, one-offzinho, não sei porquê, o Lava Golem tá de one-off aqui, estranho. 3 TTT Fake, 2 Dark Hullers, buscável, TTT Fake, Rapsfera, buscável também, e aí mais carta second, né, no caso o Evelyn. O de Barry tá indo pra ele em first, provavelmente pra ser buscável pela TTT, talvez, ele põe isso de side, talvez, e ele busca o Feather Storm também, que é Insta Win, e também o Anti-Spell pra ir na maldade no main deck. Bom, meus amigos, é isso. Essas foram aí as decklists e um breve panorama das coisas nacionais. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Como que achou? Se gostou do vídeo, curte. Faz tempo que eu não faço encerramento, né? Geralmente é basicamente isso. Valeu, falou, meus amigos, e até mais.